Olá, sou Helenice Prince, estou aqui com a Karine Mares Pereira e a gente vai falar sobre um tema que hoje deveria ser quase que saúde pública. Verdade. Parentalidade. Então, vou deixar com ela para ela se apresentar. Então, meu nome é Karine Mares Pereira, sou terapeuta artística antroposófica. Esse ano fez 10 anos que eu estou formada, né, dentro da terapia artística. E estive como coordenadora do grupo de apoio e também como professora na Escola Waldorf Turmalina aqui em Curitiba, durante 12 anos. Sim, e ela vai trazer o tema hoje, parentalidade. Bom, muita gente não sabe o que é parentalidade, então vamos primeiro explicar o que é isso. Isso. Então, a parentalidade tem a ver, esse termo tem a ver com esse cuidar dos filhos, né? Ser pai e mãe. E hoje em dia isso tem sido uma grande pergunta para muitas pessoas, né? Porque a gente não nasce pronto, né? Nem como mãe, nem como pai, mas ao longo do desenvolvimento dos nossos filhos a gente vai ter que também se transformar e às vezes tem fases que são mais desafiantes para alguns e sim, mais fáceis para outros. E isso tem a ver também com a nossa própria história, né? E também tem a ver com que a gente como pai e mãe se tornar adulto. Exatamente. Né? Porque tem muitos pais que eles não assumem praticamente os filhos porque eles não se tornam adultos. E a parentalidade traz isso, né? Você ser realmente pai, você realmente ser mãe. Então, vamos abordar isso. Como está hoje? Então, eu tenho atendido muitas famílias, né? A gente recebe, eu atendo a maioria do meu público são crianças e junto com as crianças as famílias, obviamente o pai e a mãe. E a gente vê então que existe assim uma dificuldade em gerir, né, essa relação com a criança. Muitas vezes as crianças hoje elas têm muito acesso a muitas coisas, né, muita informação, né, muito uso de eletrônicos, e hoje a gente percebe que esse excesso de informação, esse excesso de estímulo tem criado crianças nervosas, tem criado crianças inquietas, né? A gente não tem mais em muitos lares aquele tempo ocioso de não fazer nada, de brincar com o que tem, né? Então assim, hoje tem um super estímulo também nesse espaço da casa, e isso tem gerado uma grande confusão. E as crianças não têm paciência, os pais não têm paciência, né? E infelizmente o que a gente vê é muitos pais reféns dos filhos. Exatamente, exatamente. Porque como se tem esse super estímulo, né? Como tem muita informação, as crianças por si, pela natureza delas, elas são desejosas, né? Elas são movidas a desejos, isso é natural da criança. Mas precisamos de pais que ajudem a ajuizar, né? Eu sempre digo, criança não tem juízo, quem tem juízo é pai e mãe. E é muita dopamina barata, né? Exatamente. Muita dopamina barata. E a gente vê assim, muitas vezes, você chega num restaurante, hoje a coisa mais comum, ou num lugar, é o pai e a mãe no celular e a criancinha já no celular, ou seja, nova babá. Isso. Quem tá fazendo o papel de babá é o celular, o iPad ou sei lá o quê. E o pai e a mãe estão ali, às vezes nem se conversam também, né? Não, a gente nem faz ideia mais como fazem os filhos, porque é tudo no celular, né? Um dia chega também pelo celular. E também não conversa com os filhos, porque o filho fica ali quietinho, né? No celular. Daí chega aquele momento que eles têm que tirar o celular da criança. Pronto. Ali a guerra está feita. Detalhe, nesse momento os pais não sabem ser pais. Exatamente. Então é essa conjunção de fatores da nossa atualidade que tem me causado assim bastante reflexão, porque isso tem essa facilidade que eu entrego um celular na mão da criança, um iPad, isso ela fica quietinha, ela não pergunta, ela não incomoda, né? Mas ao mesmo tempo isso tira da criança a possibilidade dessa relação com o social e essa relação com a autoridade que é o pai e a mãe, né? E isso que você falou da dopamina é um vício, acaba ficando viciado. Eu recebo crianças aqui às vezes que o pai e a mãe não tinham essa consciência, começam a ter essa consciência de controle do uso dos eletrônicos.
a criança tem crise de abstinência. Aí ela se desorganiza totalmente, ela tem crise. E se o pai e a mãe não estão também bem centrados e bem conscientes do que estão optando por fazer, que é pela saúde da criança, não banca, não dá conta. E aí a gente tem um ciclo que é infinito nesse sentido, e eu sempre digo para os pais e para as pessoas que quando a gente está olhando para a infância, a gente tem que lembrar que a criança ela está em desenvolvimento, ela não está pronta, né? Como nós adultos, bem ou mal, estamos ali já constituídos, a criança não. Então o que acontece na fase dela da primeira infância não vai ficar na primeira infância, isso vai seguir com ela no desenvolvimento dela até ela terminar lá o terceiro setênio, como a gente fala dentro da antroposofia. E se ficou buraco ou se ficou algo que não conseguiu se desenvolver de uma forma assim saudável, isso vai chegar, e a conta vai chegar lá quando eles se tornarem adolescentes, adultos, né? Então, esse olhar que a gente tem que ter para a infância e essa relação dos pais, né? Eu sempre falo que pai e mãe são os primeiros guardiões da infância, né? Eles são, essa é uma outra imagem que eu sempre gosto de trazer também, que a criança é rio, a criança é essa beleza, essa vida, né, que está correndo, e o pai e a mãe precisam ser as margens, precisam ser essas bordas que direcionam, que ajuizam e que dão caminho para esse rio poder se desenvolver, né? Exatamente, e se tornar mar, né? Exato. E assim, nisso que você está atendendo e vendo, o que você acha que a gente pode fazer em casa, né, que os pais podem fazer para controlar tudo isso? Quais são as pequenas mudanças? Então, a primeira coisa que eu acho, né, e eu vou citar o Steiner, que é a minha base, é que a gente fala que toda educação é autoeducação. Então, não tem como eu educar ninguém se eu não me autoeducar. E aí a gente tem uma chave muito importante e que eu vejo que esse deveria ser o foco, né? E não tem fórmula pronta, não tem fórmula mágica, e sim esse caminho de coragem de autoeducação. Por quê? Porque toda vez que eu tô com o meu filho, seja em qual fase que ele esteja passando, eu também tô espelhando a minha criança interior. E aí quando eu tô nessa relação com o meu filho, espelhando a minha criança interior, eu tô ali movimentando todas as situações que eu vivi. E todos nós vivemos traumas, vivemos situações difíceis. E esse é o ponto delicado, porque se eu não tenho autoconhecimento, se eu não tenho uma autoeducação, na hora que eu tô me relacionando com meu filho, eu vou ficar pequenininho que nem ele, né? E aí uma birra, uma coisa, eu me torno pequeno como ele e fico disputando ali alguma coisa. Cabo de guerra. Um cabo de guerra. E a criança fica sem um adulto de referência, sem uma autoridade para ele poder seguir e se sentir seguro, né? A gente está sem norte, né? Os Exato. pais estão sem norte. E hoje é muito fácil dar rótulos. Você chega em qualquer lugar, já rotulam a criança. Ah, essa criança é isso, essa criança é aquilo. E às vezes a criança só está hiperestimulada ou com uma alimentação toda errada ou mal educada. Né? A gente tem várias coisas que poderiam ser, mas que infelizmente chega em algum profissional, né, e já rotulam. A minha filha é uma, né, que quando foi lá pra Turmalina, ela é hiperativa. Eu disse, não, ela não é, ela é uma criança que tem energia. Chegou lá na escola Waldorf, né, e muda completamente, né, porque saiu daquele hiperestímulo e foi pôr o pé no chão, foi brincar, não tem celular, não tem nada de eletrônicos, tem horário, tem ritmo, né? Tem natureza. E isso é o que a gente está perdendo, né, Lenice, hoje, nessa loucura dessas tecnologias, né? A gente perdeu esse espaço de ter ritmo na casa, de ter contato com a natureza, de ter um preparo de um alimento junto com a criança, né? Mais lento, mais cuidadoso. Então, eu acho que a gente tem esse desafio na atualidade pela demanda que também os adultos hoje se colocam, eu vou dizer assim, né? Porque a gente
Claro, todo mundo tem que ter o seu sustento, o seu ganho financeiro para poder ter uma vida confortável, mas a gente às vezes esquece o que é prioridade quando você tem filho. Total, Né? é verdade. E nós estamos super conectados, né, eletronicamente e totalmente desconectados da natureza e de uns dos outros. Exatamente. E vocês podem imaginar o que é isso para uma criança pequena. Sim, Né? que precisa, né? Que precisa, porque a criança pequena, ela até os 7 anos, o ambiente onde ela vive forma o corpo físico dela. Então imagine um ambiente onde só tem estímulo eletrônico e jogo e tudo artificial e não tem contato, né? Não tem tato. Isso vai ficar em um déficit dentro dela. Depois ela vai para o 2º setênio, quando ela vai para a escola, e daí vem toda essa desorganização, porque ele não vivenciou lá no 1º setênio. E aí vem isso que você comentou, esses rótulos, esses diagnósticos, né? Mas isso, na verdade, a criança ela precisa desse espaço para que ela possa vivenciar o corpo dela, para poder que ela possa vivenciar as relações com os outros, com os pares. Então isso também é uma coisa que a gente vê que a gente está cada vez mais se isolando, né? Em pequenos núcleos, às vezes as famílias hoje acabam tendo muito só um filho e não tem primo, não tem ninguém por perto, e a criança está só com esses adultos, né? E nós adultos, pela nossa natureza, nós somos neuróticos, né? Exatamente, destemperados, né? E aí eu tô ali junto com a minha criança e essa criança tá me pedindo algo, né? Me pedindo esse juízo, essa direção, essa margem, né? Essa borda para que ela possa se sentir segura para se desenvolver. Só que muitas vezes a gente tá tão perdido de nós mesmos que a gente não consegue. Exatamente, a gente não consegue ser a margem e a criança transborda. Exato. E quando ela transborda, ela Se e perde. os pais também. Exatamente. É isso, então que a gente possa realmente buscar novamente sermos adultos, né? Nós sermos adultos, curar a nossa criança para a gente poder realmente termos crianças que estejam mais estáveis, que tenham um norte. Então, gente, essa é a Karine. Quem quiser, depois eu vou colocar aqui o contato dela também, para vocês conhecerem mais o trabalho dela, para conhecerem também a pedagogia Waldorf, né? Que é muito legal. Quem não conhece, eu vou deixar um link aqui do que é uma pedagogia Waldorf. Aqui em Curitiba tem várias escolas, mas tem no mundo inteiro, né? É uma alternativa muito legal, principalmente para os dias de hoje, né? Para conexão e desconexão que estamos. Muito obrigada, Karine. Obrigada também.